amém, amém, amém. Sabe, há um tempo atrás, na verdade não muito tempo atrás, eu comprei, para quem está vindo pela primeira vez, a gente já vai ler a Bíblia, tá bom? Fiquem tranquilos aí. Eu comprei algo que eu queria há muito tempo. E acabei comprando no final do verão, mas agora eu vou usar, nem que caia gelo nessa cidade eu vou usar. Eu comprei, eu e a Débora, uma prancha de stand-up paddle. Vocês conhecem isso? Aquelas pranchas grandes que você usa um remo e você fica de pé. E eu queria muito isso, e eu e a Débora, nós queríamos praticar um esporte aquático, então a gente disse, vamos começar pelo começo, né, por algo mais simples, e aquilo parecia ser mais simples. Então nós conseguimos uma prancha dessa, fomos até a fábrica, fizemos sob medida, com as cores que nós queríamos. Eu estava super empolgado, emocionado, disse, olha, você pode botar isso aqui, pode mudar a cor. Eu disse, uau, que legal, vai ser minha, só vai existir uma? Só uma. Eu disse, nossa, fantástico. E nós compramos a prancha de stand-up paddle, mas assim, nota mental aqui, eu nunca tinha andado de stand-up paddle. E fica uma nota aqui para vocês, nunca compre algo que você nunca experimentou. Certo? Porque aí você fica literalmente na obrigação de aprender a fazer aquilo ali. E aí eu comprei aquilo, e a primeira vez que a gente pôde usar, eu queria usar no dia seguinte, não consegui, mas a primeira vez que eu pude usar aquilo, eu fui muito cedo, eu acho que era 6:30 da manhã para a praia sozinho. A Débora não foi porque os meninos estavam em casa, tinha que ficar com eles, e eu fui sozinho, disse, eu vou lá, meu amor, eu vou conseguir andar, e eu botei aquilo debaixo do braço, fui para a praia, eu cheguei na praia, né, com aquela marra de surfista que eu tenho, os meus cabelos longos e as minhas tranças, e eu entrei na água, entrei já deitado e fui, e quando eu estava assim, um lugar mais fundo, mais plano, sem tanta onda, eu já fiquei de joelho, eu disse, olha, ficar de joelho é fácil, a prancha nem se mexeu, eu comecei a remar de joelho, fui mais profundo, quando já estava assim, bem mais tranquilo o mar, aquela piscina maravilhosa de manhã cedo, vendo aquele sol maravilhoso, um pouquinho de nuvem aqui, o céu aberto, eu disse, nossa, Deus é perfeito, o Senhor preparou esse dia para mim, e eu disse, agora é a hora. Então eu estava ajoelhado, eu botei o primeiro pé, continuei ajoelhado, botei o segundo e fiquei de pé. Gente, vocês não sabem o que aconteceu, eu fiquei de pé de primeira, eu não caí, e aquilo me surpreendeu demais, porque eu botei o pé e eu fiquei de pé, eu disse, nossa, era tão fácil assim? Não é possível que isso era tão fácil, como que eu não sabia disso antes? Ninguém me conta isso, eu tenho amigos aí surfistas, ninguém nunca me disse que isso era assim. Eu comecei a me sentir incrível, e obviamente eu consegui ficar de pé, de primeira, pelo menos enquanto eu não tentei arremar. Quando eu tentei arremar, obviamente eu caí, depois eu subi, mas me impressionou o fato, é sério, de que eu consegui ficar em pé na primeira tentativa. E não me impressionou o fato de que eu tenho muito equilíbrio, porque isso não é a razão. Mas aí eu me lembrei da nossa conversa com o fabricante de pranchas de surf. Porque enquanto nós conversávamos e ele dizia que cor que vocês querem, eu não estava muito interessado na cor que eu queria saber o que eu tinha que fazer, me dá uma dica aí, você é surfista. E eu dizia assim para ele, ok, mas como é que é isso, como é que eu faço? Faz assim. E para ficar em pé, é muito difícil. Ele disse, cara, é muito fácil. É muito fácil, eu nunca entrei na água assim, eu falei para ele. Disse, não, fica tranquilo, é muito fácil. Por quê? Porque essa prancha tem uma densidade de isopor, um isopor especial dentro dela, muito alta. E isso faz com que a prancha ela vai ficar sozinha parada em cima da água. Ela é muito larga, ela é muito grande, então não tem problema nenhum. Você não é uma pessoa, ele não me chamou de baixo, mas me chamou de tabela, né? Você é uma pessoa leve, não é tão grande, vai ser tranquilo. E aí ele estava dizendo que uma prancha de surf para manobras, né, realmente para surf, que não é isso, ela tem mais ou menos de 18 a 22 quilos por metro cúbico de densidade, o isopor. E essa prancha que ele me vendeu, ela tem 225 quilos por metro cúbico, ou seja, tem muito mais densidade. E eu fiquei pensando nisso, caramba, então, na verdade não é a minha técnica de ficar de pé, é realmente a prancha, basicamente faz 70% do trabalho sozinho para mim. E essa foi a minha surpresa. E aí eu fui tentar entender por que isso acontece, né? Quantos aí lembram das suas aulas de química na escola? Não sei se isso é química ou não é. Física, obrigado. Onde você... apaga, volta. Quantos lembram da sua aula de física?
na escola, pode ser que eu não lembre muito, né? Eu faltei essa aula. Onde o professor pegava um aquário com água, colocava uma bolinha, né? E aí até tem uma brincadeira, boia ou afunda, e aquilo você aperta para baixo a bolinha na água, num líquido, e aquilo sempre empurra para cima. Vocês lembram disso? Eu descobri que isso se chama empuxo. Empuxo. Eu tenho aqui uma tela para mostrar para vocês. O empuxo... O empuxo é o nome dado à força exercida por um fluido sobre um objeto mergulhado total ou parcialmente nele. Também é conhecido como princípio de Arquimedes, e o empuxo sempre apresenta direção vertical e sempre na direção para cima. E eu amei isso. O empuxo nada mais é do que essa força de que o que está embaixo tem uma densidade maior do que o objeto que você coloca nesse líquido, e o empuxo faz com que sempre esse objeto seja empurrado na vertical e sempre para cima, ele nunca empurra para baixo, a força dele é vertical e sempre para cima. E essa força vertical e sempre para cima é conhecida como empuxo. É a mesma coisa que faz as pranchas ficarem na água tão estável como essa que eu falei para vocês. Eu fiquei pensando como existem pessoas hoje em dia que são exatamente o contrário de empuxo. Pessoas que você chega perto dela e a única coisa que ela faz é fazer você afundar. Ela não consegue te manter sempre para cima. É como se a densidade, a força dessa pessoa fosse negativa. E ela sempre te puxa para baixo. Ela não tem empuxo, mas ela te suga, ela te puxa para baixo. Alguém conhece pessoas assim? E que você termina um tempo com elas e você diz, nossa, eu estou exausto, o que aconteceu? Parece que eu corri uma maratona. Você se sente sugado, você se sente sugada. Alguém? Pessoas que não têm essa força capaz de te manter na superfície, respirando, com o nariz para cima. Pessoas que não têm a capacidade de te impulsionar na vertical e na direção do céu, na direção do alto. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando e disse, gente, que exemplo é esse na Bíblia que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a força mais potente de empuxo que existe? Não havia situação tão complicada, situação tão horrível, que Jesus não tivesse essa força de empuxo, de empurrar as pessoas para cima o tempo todo. É como se a força e a potência de Jesus, em qualquer encontro, com qualquer pessoa, sempre estivesse suportando. Quanto mais peso, você já viu que quanto mais peso você exerce, mais força o empuxo empurra para cima? Quantos já brincaram com bola dentro da água da piscina? Você empurra, e quanto maior a bola... Ou seja, quanto maior a bola, quanto maior o objeto que você está tentando empurrar, mais difícil é deixar ele lá embaixo. E você às vezes senta em cima e ela escapa e para cima. Quanto mais força, Jesus parecia ser essa pessoa. Quanto mais força, quanto mais difícil, quanto maior o desafio, parece que maior o empuxo, mais perto de Deus ele deixava, mais perto de uma mudança de vida Jesus deixava. Eu quero ler um texto com vocês, eu fiquei pensando sobre isso, e eu amei essa ideia a respeito do empuxo, e eu quero ler um texto que eu nunca li aqui, então muita atenção para aquilo que nós vamos ler, e esse texto se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, eu vou ler uma versão que provavelmente não é a que você tem aí na sua Bíblia, no seu celular, é a versão A Mensagem, então se você preferir ler comigo, fique à vontade. E diz assim, viu? Eu falei que nós íamos chegar na Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Eles navegaram até a terra dos Gerazenos, na margem oposta da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um louco da cidade, vítima de demônios, ficou frente a frente com ele. O homem não usava roupas, fazia muito tempo. Havia saído de casa e morava no cemitério. Quando viu Jesus, caiu diante dele gritando, o que queres comigo? Tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, não me castigue. O homem disse isso porque Jesus havia ordenado ao espírito maligno que saísse dele. O demônio fazia o homem ter convulsões, por isso ficava sempre vigiado, amarrado com correntes e algemas. Mas enlouquecido e dominado pelo demônio, arrebentava as correntes e fugia. Jesus perguntou então, qual é o seu nome? Meu nome é multidão, foi a resposta,
porque eram muitos demônios que afligiam aquele homem. Em desespero, eles imploravam, as pessoas ao redor imploravam a Jesus, em desespero, eles imploravam os demônios que não enviassem para o abismo profundo. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios suplicaram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos e Jesus permitiu. O resultado foi terrível. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no lago. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram tudo o que viram na cidade e por toda a região. O povo foi conferir de perto a situação e encontraram o homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, usando roupas decentes e em perfeito juízo. A cena era sublime e por um instante os moradores tiveram mais reverência que curiosidade. Algumas testemunhas do fato contaram a eles como ocorrera a libertação daquele endemoniado. Entretanto, mais tarde, muitos moradores da região se ajuntaram e pediram que Jesus saísse logo dali, porque estavam apavorados. Jesus entrou no barco e foi embora. E atenção a isso. O homem que havia sido liberto dos demônios pediu para ir com Jesus, com ele. Mas Jesus o enviou de volta, o aconselhando: vá para casa e conte o que Deus fez por você. Então ele voltou e anunciou por toda a cidade o que Jesus fez por ele. Amém? Amém? O título dessa mensagem se chama Sepulturas, Correntes e Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pode fechar seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado Espírito Santo por aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa manhã. Eu te peço, Senhor Jesus, com o meu coração dobrado diante de Ti, assim como os meus irmãos hoje aqui, que os nossos corações estejam abertos para Te ouvir e que os nossos ouvidos atentos, Senhor Jesus, para as Tuas realidades espirituais. Transforma a nossa vida, fala conosco hoje, em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e todos nós dizemos amém, amém, amém. Sabe, isso que nós falamos a respeito de um objeto que não afunda por causa do empuxo, isso precisa ficar muito claro para nós, que o poder disso não afundar não está necessariamente no objeto, mas sim aonde nós estamos tentando mergulhar o objeto. Não é nas características do objeto, ou nos benefícios que ele traz, ou na influência, ou no mérito, ou na performance, ou nos dons, ou nos talentos, ou na aptidão, na competência, na capacidade, ou na virtude, mas na capacidade e na força do líquido. É isso que faz o objeto não afundar. Sabe, esse homem que nós acabamos de ler, alguém já conhecia esse texto? Sim, esse homem que nós acabamos de ler nele nessa história, nós vemos que ele era uma pessoa que já era escrava há muito tempo. O texto diz que ele andava sem roupas, completamente nu, fazia muito tempo. O texto que nós lemos também afirmou que ele havia saído de casa, de que ele não estava mais com a família, com seus parentes, com seus amigos, com seus entes queridos, e agora a sua moradia era o cemitério. Em outras traduções você vai ver que ele dormia nos sepulcros, nas sepulturas abertas. Esse homem tinha uma vida completamente atormentada, completamente desgraçada, completamente longe de tudo que nós poderíamos dizer que Deus havia criado um dia. Não havia maneira, quem sabe, desse homem ou da sua alma estar mais distante de Deus ou mais distante da vida que Deus tinha escolhido para nós como seres humanos. Morava em tumbas, no cemitério. O texto diz que os espíritos maus faziam esse homem ter convulsões. Por isso as pessoas prendiam as mãos dele com algemas de ferro e os pés com ferros e correntes. Mas tanta força ele tinha por causa daquilo que estava possuindo ele, que ele quebrava todas essas correntes e saía de novo. Em outras traduções, em outros textos você vai ver que ele pegava pedras afiadas para se cortar intencionalmente. Essa pessoa vivia uma vida completamente desgraçada, longe dos planos de Deus para ela. Sabe, o empuxo me lembra tanto Jesus, me lembra tanto quem Ele é, quem Ele foi e quem Ele continua sendo. Jesus é essa pessoa do tipo empuxo, que quem sabe nós temos poucas na nossa vida. Essa pessoa que faz o que ninguém faz por nós.
vai aonde ninguém vai por nós. Ninguém faria o que Jesus fez. Todos tinham medo desse homem, ele era conhecido na cidade, ele tocava o terror na cidade. Você imagina uma pessoa assim na sua cidade? Você imagina? Você caminhando com os seus filhos, com a sua filha, e você dizendo, nós não podemos ir por ali, vamos ter que fazer uma volta maior, mas por quê, mãe? E você começa a explicar para o seu filho e para a sua filha. Tenta explicar as perguntas de uma criança. Diz, mãe, por que esse homem faz isso? E você tem que explicar, dizer, olha, minha filha, eu não sei, quem sabe ele tomou escolhas na vida dele, que fizeram com que coisas más acontecessem com ele, e a verdade é que ele machuca todos e se machuca muito mais. Mas mãe, a gente não pode fazer nada por ele. Quantos têm filhos pequenos aqui? E você para no sinal, na nossa cidade ou em outras cidades, e vem alguém pedindo vidro, e talvez naquele momento você não deu, e o seu filho ou sua filha no banco de trás diz, pai, por que você não ajudou ele? E você tem que criar a resposta. Por que você não fez daquela forma? E você imagina explicando essa cena para o seu filho, para a sua filha, ou para uma criança que você conhece, e dizer, eu não posso ajudar ele. Mas por que você não pode ajudar ele? E você não consegue dizer aquilo que é óbvio, porque eu não tenho o suficiente para ajudar ele. Eu não tenho força suficiente para transformar a vida dele. Quem sabe daquelas pessoas da cidade foi quem tentou ajudar e colocar correntes para que essa pessoa não se machucasse mais. E disse, olha, eu tentei ajudar da melhor forma, mas não foi o suficiente. Ele quebra tudo, destrói tudo. Todos sentiam medo desse homem. Todos estavam longe dessa pessoa. Não tinha o que fizesse que resolvia o problema dele. Ou quem sabe, além de medo, ninguém ligava o mínimo, quem sabe, para aquilo que aquele homem estava fazendo. Que fique no cemitério, que fique em lugares assim, mas que não me incomode. Sabe, Jesus não é do tipo de pessoa que permite que outras pessoas se afundem. Esse não é Jesus. Jesus não consegue passar por alguém vendo se afogar e sem estender a mão. Jesus não é esse tipo de pessoa que consegue passar de largo sem fazer alguma coisa. Aliás, esse texto é maravilhoso, porque se você ler na sua casa, antes do versículo que nós começamos a ler, os capítulos anteriores, você vai perceber de onde Jesus estava vindo. Jesus recém tinha feito milagres. Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, vamos cruzar o lago, vamos para outra cidade, vamos para o outro lado do lago. E no meio dessa travessia, se nós nos lembrarmos bem, você vai ver que os discípulos encontraram uma tempestade pelo caminho. Jesus se levanta em autoridade, repreende a tempestade, repreende o vento, a água calma, e Jesus chega nesse outro lado. A cidade dos Gerazenos, ele não era na beira do mar da Galileia, não era ali, ele ficava 48 quilômetros para dentro. A região toda ficava a 13 quilômetros do mar da Galileia, mas essa região de Gerasa ficava 48 quilômetros para dentro. Sabe, Jesus não simplesmente viu alguém que estava passando por necessidade, mas ele atravessou o mar, acalmou uma tempestade, entrou numa tempestade sabendo o que ia acontecer, caminhou mais 48 quilômetros para uma única coisa: eu preciso transformar a vida de alguém, eu preciso ser empuxo para um homem que está há muito e muito tempo longe da criação de Deus. Esse é Jesus. Era isso que ele fazia. Sabe, a verdade é que hoje você pode estar pensando, Will, maravilhoso, incrível saber como Jesus é, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não vivo a vida desse homem. O que essa palavra tem a oferecer para mim, sabe? Esse homem, os discípulos de Jesus, as pessoas que estavam perto de Jesus, eu e você, precisamos perceber e entender hoje algumas verdades sobre a vida de Jesus e sobre a nossa vida. Porque esse Jesus que age dessa maneira é o mesmo Jesus que se relaciona comigo e com você. É o mesmo Jesus que te pede coisas. É o mesmo Jesus que transforma a nossa vida. É o mesmo Jesus que entra onde ninguém entrou para transformar a nossa vida. Vocês estão comigo? E a primeira coisa que eu vejo, vai ser muito rápido, a primeira coisa que eu vejo é que o tamanho, Jesus precisava que as pessoas entendessem que o tamanho do nosso problema, o tamanho do problema daquele homem não muda, nem mudaria e nem mudará o tamanho do poder de Jesus. Sabe, às vezes eu e você esquecemos disso, que o tamanho do nosso problema, o tamanho da nossa dificuldade, quem sabe vai mudar o resultado com Jesus. É basicamente nós entramos numa piscina e dizemos, não, essa bolinha é pequena, eu consigo afundar ela. E você segura com uma mão só. E você fica segurando com os dedos lá embaixo. Quantos já brincaram disso? E você fica, e a bola consegue ficar lá embaixo. Ela tenta subir, mas não consegue. Por quê? Porque a pressão que está em cima é muito forte. Ou seja, o tamanho do problema, o tamanho da bola não é grande o suficiente.
E aí você começa a aumentar o tamanho do problema, você começa a aumentar o tamanho dessa bola, e você começa a tentar mergulhar, e você já não dá mais conta de afundar. Por quê? Porque o problema ficou enorme. E às vezes nós lidamos com Jesus, e na nossa vida, com os nossos problemas, os nossos desafios, os nossos vícios, aquilo que nós precisamos mudar, uma cura que nós precisamos, como se a bola aumentar, o problema aumentar, o líquido que está embaixo não tem poder e não tem força suficiente para empurrar para cima de novo. Como se Jesus enfraquecesse à medida que o nosso problema, à medida que a nossa dificuldade apresentada aumentasse. E não funciona assim. Jesus funciona exatamente ao contrário. Quanto maior pressão, quanto maior dificuldade, quanto mais intensa for a situação, mais força Ele vai fazer, não para qualquer lugar, na vertical e sempre para o alto. Sabe, não importa onde nós estamos na nossa vida, Jesus é um tipo de pessoa, é Deus que sempre nos empurra na direção dos céus. Jesus não te empurra para uma direção errada, como o nosso coração às vezes faz. Jesus, essa é a decisão que eu tenho que tomar. Será que é por aqui que eu tenho que caminhar? O que eu devo fazer? Qual a decisão que eu preciso tomar aqui? Será que aquela é a decisão errada? Será que essa é a decisão certa? Sabe, com Jesus você não precisa ficar com essa preocupação, porque Ele sempre vai te empurrar para cima, e Ele sempre vai te empurrar na direção dos céus. A direção sempre será a mesma. O tamanho do nosso problema não muda o tamanho do poder de Jesus. Um louco da cidade, vítima de demônios, que fica frente a frente com Jesus, frente a frente com alguém que ele não conhecia. Jesus também não conhecia, mas Jesus precisava encontrar esse homem. As pessoas não ficavam frente a frente com esse homem, as pessoas fugiam dele, porque não tinham o que era suficientemente capaz para tirar aquele homem daquela situação. Sentiam medo dele, se sentiam incapazes diante da situação. Aquilo não era mais uma vida que valia a pena ser vivida. Louco, nu, morando em sepulturas, amarrado com correntes, se cortando com pedras. O tamanho desse problema e o tempo que isso acontecia já dizia para todos que era impossível uma restauração. Era impossível viver outra vida. Não era mais possível uma vida diferente, sabe? Muitos de nós conhecemos essa história e falamos sobre Jesus e o homem gadareno. Quem sabe, na região das 10 cidades que Gadara ficava, esse homem já tinha esse rótulo. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas quem sabe ele já tinha esse rótulo. Vocês ficaram sabendo da última do homem gadareno? Vocês ficaram sabendo da última do homem? Ele já tinha um rótulo. Todos já conheciam ele pela vida atual dele, mas não pela criatura que Deus o criou e o fez para ser. Ele era conhecido por ser mau, pela depravação, pela vergonha, pela desgraça. Quem sabe os pais desse homem nem passavam perto dele. Quem sabe outros pais, outras famílias usavam a desgraça desse homem, a situação dele, para dar uma lição de moral nos seus filhos. Viu, meu filho? Às vezes os pais fazem isso, né? Filho, se tu não estudar, esse é o teu futuro. Não diga mais isso. Não diga isso. Mas os pais tentam usar para tentar endireitar os caminhos dos filhos. E quem sabe o exemplo negativo desse homem, da situação de vida dele, já era um rótulo. Dizer, meu filho, não vive desse jeito, não toma essas escolhas, não se relaciona com pessoas assim, porque olha o teu futuro qual que vai ser. Meu filho, não faz isso, não faz aquilo, olha o teu futuro, olha onde tu vai estar. Ele já tinha um rótulo na sua vida. Aquele homem, a vida dele era um modelo do tamanho da desgraça que alguém pode chegar. Ninguém poderia chegar mais no fundo do poço do que ele. Era a medida do fundo do poço. Se você perguntasse qual a profundidade desse poço, qual a profundidade do poço da vida, aonde é o lugar mais baixo que um ser humano pode chegar, olha o homem gadareno. Quem sabe diziam isso. Esse era a medida mais funda que alguém pudesse chegar.
Mas o tamanho daquele problema não influenciou o tamanho do poder de Jesus para transformar, porque Jesus não se abala com o tamanho do problema ou com a profundidade da vergonha. Pelo contrário, o poder de Jesus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais fracos nós somos, mais forte Jesus é em nós. Quanto maior o problema, mais pressão Ele faz para que nós alcancemos a vida eterna. Quanto maior a dificuldade, mais longe, mais potência Jesus vai fazer na sua vida e na minha vida. Quanto maior o problema, quanto maior a profundidade, quanto maior seja a tua dor, quanto mais extensa seja a tua vergonha, quanto maior for o problema, Jesus é maior, mais forte, mais poderoso, mais intenso. Mas sabe, é claro que aqui ninguém vive dessa maneira. Ninguém anda por aí se cortando com pedras, ninguém anda por aí vivendo em cemitérios, ninguém pelo menos que está aqui anda acorrentado, ninguém que está aqui anda nu. Ninguém vive esse fundo do poço, essa desgraça, quem sabe da maneira que esse homem vivia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o tipo, ou qual é a desgraça que está te assolando nos últimos meses? Qual é o tipo de dor que está te fazendo enlouquecer? Quais são as doenças que você pensa que não tem mais solução, que os remédios não fazem nem cócega? Qual é a dor física, qual é a dor emocional? Qual é a ansiedade, qual a angústia? Que tipo de acontecimento está fazendo você pensar que não há outra vida para você, não há outro jeito de viver a vida? Ou melhor, que tipo de preconceitos estabelecidos na religião que estão te fazendo pensar que a vida que você vive, ainda por mais que seja uma vida boa, seja uma vida direita, seja uma vida com a tua família, você tem tudo o que você queria, qual tipo de preconceito estabelecido sobre Jesus que está te fazendo pensar que isso é tudo, que Jesus já acabou contigo, que não tem mais nada para viver, que não tem mais nada para alcançar, que não tem mais nada para ir adiante? Qual é o tipo de mentira que está fazendo você olhar para a sua vida e dizer: eu já tenho uma vida boa, eu vou na igreja aos domingos, eu já tenho o Espírito Santo, eu vivo? Qual é o tipo de mentira que estão te contando, que estão fazendo você acreditar que pronto, isso é tudo, não tem mais nada? Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você fizer pressão, enquanto você apertar em Jesus, Ele sempre vai dizer: o Pai tem mais para ti, há mais para você. Isso não é tudo, isso não é a vida completa. Tem mais vida para te viver, tem mais lugares para te alcançar, tem mais conquistas para realizar. Eu tenho um futuro de paz para ti. Ainda não acabou. Qual tipo de vozes você está escutando mais do que a voz de Jesus? Quais tipos de vozes que dizem: não tem mais cura para ti, não tem mais jeito para isso, acabou mesmo, essa doença é terrível mesmo, você vai ter que falar com a família, é isso, acabou, é hora de afundar, está na hora de afundar, acabou, era para ser. Qual tipo de situação na tua empresa está te fazendo pensar: eu acho que isso era tudo, acabou, já era, é hora de afundar? Qual tipo de palavras negativas, de pessoas que só sabem sugar para baixo, você está ouvindo mais do que a voz de Jesus? Vozes que dizem: ei, eu acho que não vale mais a pena lutar por isso não, quem sabe é hora de afundar, já foi. Talvez você já viveu uma vida chamada por Jesus, servindo a Ele com intensidade, com força, mas coisas no caminho te fizeram desistir, te fizeram abandonar, te fizeram se magoar, e quem sabe você ainda escuta essas vozes que dizem: quer saber de uma coisa? Eu não me envolvo mais em igreja. Que pena, porque lá no céu só vai ter eles. Eu não me envolvo mais porque eu vou ser magoado, eu vou ser novamente machucado. Ei, coloca os teus olhos no autor e consumador da tua fé, e tira os teus olhos dos líderes, tira os teus olhos das pessoas, tira os teus olhos da instituição, tira os teus olhos das coisas e coloca os teus olhos naquele que te impulsiona para o alto. Para
Para de escutar isso. O tamanho do teu problema não muda o tamanho do poder de Jesus. Sabe, Jesus atravessou o lago, venceu uma tempestade, andou dezenas e dezenas de quilômetros para mudar a história daquele homem. Você acha que Jesus não faria o mesmo por você? Você acha que Ele não faria a mesma coisa? Notícia de última hora: Jesus não cruzou nenhum lago por você. Jesus não atravessou nenhuma tempestade por você. Se você não sabia, eu estou te respondendo agora. Jesus não andou dezenas de quilômetros por você. Não fez. Ele fez por esse homem. Por você não. Por mim não. Não, Jesus não fez isso. Sabe o que Ele fez? Ele subiu numa cruz. Ele se entregou. Ele escolheu pagar a dívida que era minha, mas não dele. Ele escolheu sofrer para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Jesus não atravessou um lago, nenhuma tempestade. Ele rasgou o seu corpo para dizer: os meus filhos não vão afundar. Os meus filhos não vão afundar. Está aqui, filhinho, na direção do Pai. Eu te empurro, eu te empurro, eu te impulsiono para a direção do Pai. Ei! Por que você está querendo que Jesus atravesse lagos por você? Por que você está querendo e insistindo que Jesus resolva problemas pequenos para você? Olha para Ele e diz: Jesus, obrigado porque não foram lagos, foi o teu sangue. Obrigado porque não foi tempestades, foi o teu corpo. Ei, Jesus, tu fez aquilo que ninguém tinha coragem de fazer. Jesus, como que tu pode ser esse tipo de pessoa? O que Jesus fez foi pagar o preço para nos empurrar na vertical e na direção do alto. Então deixa eu te falar uma coisa: se todos ao teu redor estão dizendo que não podem te ajudar, que não podem te empurrar com força suficiente para te tirar desse problema, deixa eu te falar uma coisa: eles estão certos. Ninguém pode. Você também não pode. Porque precisa ter uma virtude, precisa ser alguém específico, precisa ter um nome específico. E o nome específico é Jesus. O nome específico é Jesus. Nada na física é tão forte quanto o empuxo de Jesus. A outra verdade que eu e você precisamos entender, e a última, porque eu já passei do meu tempo e eu quero terminar logo, é que o empuxo não apenas te empurra para o alto, mas o empuxo é a força que te mantém firme na superfície. Jesus não é esse tipo de pessoa que te empurra e diz: agora vai contigo, tá contigo agora, eu te empurrei, eu te tirei da água, agora nada, agora vai. Jesus não é esse tipo. Jesus é o tipo de pessoa, é o tipo de Deus que não só te empurra e te tira do mais profundo, mas é aquele que te mantém estável e firme na superfície, para que você possa respirar, para que você possa desfrutar, para que você possa viver uma vida completamente nova. Esse é Jesus. Eu amo o que Deus diz ao profeta Jeremias. Esse texto é o texto da minha vida, é o texto da minha alma, é o texto que me impulsionou a fazer as primeiras loucuras por Jesus. E você pode dizer, você vai ler esse texto comigo e dizer: mas isso não tem nada demais. Isso é a minha garantia de quem está comigo, de quem me chamou, de quem me enviou, de quem está me chamando, dizendo: pode confiar. E Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Sabe, essa é a nossa garantia. Você pode enfrentar o que for, porque essa é a tua garantia. Jesus não é homem para mentir, a Bíblia diz, nem sequer filho de homem para voltar atrás e se arrepender das suas palavras. Ele não faz isso, não faz parte da essência dele. Isso significa uma coisa: se ele falou, está falado.
Isso significa que se Ele disse ao teu respeito, nada, nem ninguém, nem força da física nenhuma vai mudar o que Jesus disse ao teu respeito. Nada muda, nada muda. E se Jesus diz: eu sou o Senhor teu Deus, e os meus planos a teu respeito é de te fazer prosperar e não te causar dano. Os meus planos ao teu respeito é de te dar esperança e um futuro. Ei, o futuro está na frente, você ainda não está vivendo, ainda não acabou. Você está fazendo força para se equilibrar em cima das situações. Quanta força você está fazendo com o seu negócio? Quanta força você está fazendo com a sua família? Ei, quanta força você está fazendo para continuar casado? Toda a força do mundo que você fizer não é suficiente para resolver alguns tipos de situações. Você precisa da força que não está nesse mundo, mas você precisa da força criadora desse mundo para conseguir te manter estável sobre a água. Quanta força você está fazendo para respirar? Quanta força você está fazendo na sua vida? Você precisa do tipo de empuxo que te mantém firme na superfície. Quem sabe você está usando a prancha errada? Quem sabe você precisa de alguma coisa mais densa, com mais propriedade, mais qualidade, mais virtude, mais potência, mais santidade, mais preparo, mais poder, mais unção. Quem sabe você está com a prancha errada? Está na hora de você trocar a sua prancha. Ei, Will, mas eu já conheço Jesus há muito tempo. E aí, o que tem? Conhecer Jesus e viver com Ele são coisas completamente diferentes. Aquelas pessoas que mandaram Jesus embora da sua cidade também conheceram a Jesus, mas diz: Jesus, eu te quero longe. Mas quem foi transformado disse: Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu entrar no teu barco. Eu não quero só receber o teu milagre, mas eu quero viver contigo dia e noite. Isso não significa nada. Você precisa de um empuxo do tamanho de Jesus. Eu amo o final desse texto que diz que Jesus entrou no barco e foi embora. O homem disse: Jesus, por favor, deixa eu ir contigo. Mas aquilo que Jesus disse para esse homem foi diferente de tudo que ele já havia dito para as pessoas que ele tinha curado anteriormente. Você se lembra que antes desse texto, quem lê um pouquinho mais a Bíblia sabe que antes desse texto Jesus dizia: eu fiz isso por você, mas ó, fala nada para ninguém não, deixa assim, quietinho. Todos os outros milagres que Jesus fez, Ele fez em terras de judeu. O povo dele, do sangue dele, precisavam crer que Ele era o Messias, não por as coisas que Ele fazia, mas porque Ele dizia que era o Messias, o Filho de Deus, o ungido do Senhor. Esse milagre, não. Esse milagre não. Esse milagre Jesus fez na região de 10 cidades, do outro lado da margem da Galileia, do outro lado, onde judeus não pisavam, no lugar de criadores de porcos. Porcos eram imundos, e judeus não se misturavam com pessoas que criavam porcos. Judeus acreditavam que cemitérios e sepulcros sujos era a casa perfeita para demônios. Judeus não entravam naquele lugar, mas Jesus entra num barco e diz: ei, meus discípulos, acabamos de fazer esses milagres aí. Sim, Jesus, vamos para o outro lado. Jesus, tem certeza? Sim. Aquele lado? Sim. E eu imagino que os discípulos devem ficar pensando: ok, naquele lado tem muita coisa, tem praia, as cidades estão longe, Jesus não vai nos mandar entrar nesse lugar de jeito nenhum. Num lugar que cria porcos, num lugar de gente imunda, num lugar de gente afastada de Deus. Não, Jesus, o meu Jesus não faria isso. Ei, Pedrão, que engano maravilhoso. Jesus chega na beira da praia, os discípulos ficam pensando: ok, Jesus, um churrasquinho de peixe hoje, quem sabe? Vamos descansar um pouquinho, a gente acabou de curar tantas pessoas, é para descansar. Jesus, não, a gente precisa caminhar ainda 48 quilômetros. Jesus, naquela direção não. Sim, naquela direção, Pedrão, é aqui. Jesus, porque aqui está longe dos caminhos do Senhor, aqui está longe de Jesus. Sim, é eles que precisam de um empuxo para o céu, é eles que precisam encontrar comigo, é eles que precisam entender a verdade do céu. Ei, Jesus, eu me perdi no que eu estava falando. Jesus entra no barco,
O homem que havia sido liberto por demônios pede para ir com ele, mas Jesus envia de volta, dizendo exatamente o contrário. Olha, não vai comigo. Faz o seguinte: vai por todas essas cidades e fala do Deus que te curou. Fala o que aconteceu contigo. Conta sobre mim. Fala de mim. Sabe o que aconteceu agora? Aquele endemoniado, rotulado, depravado, no fundo do poço, o terror da cidade, o monumento de vergonha e dor, e o monumento de destruição, agora é transformado, incumbido por Jesus, colocado em outro patamar, e agora ele é o pregador, uma testemunha do poder de Jesus. Ei! Se Jesus fez com ele, não vai poder fazer conosco? Se Jesus fez com ele, será que ele não pode fazer comigo? Ei, Kaique, será que ele não pode fazer contigo? Será que ele não pode fazer conosco? Ei, me contem! Se Jesus fez com esse homem, é claro que ele pode fazer conosco. E nós às vezes ainda temos coragem de dizer: Deus, não, eu nunca vou poder, de jeito nenhum, comigo não dá. Eu nunca vou conseguir viver algo novo, algo diferente. Você ainda tem coragem de dar ouvidos a pessoas que dizem: isso nunca vai acontecer contigo. Aceita logo que dói menos. Esse é o fim, acabou. Ei, não acabou nada. Há mais de Deus para nós. Há mais de Deus para mim. Há mais de Deus para mim. Há mais de Deus para mim. Para mais alguém? Há mais de Deus para mim. Para mais alguém? Há mais de Deus para essa igreja. Para mais alguém aí? Há mais de Deus para mim.